Então hoje estamos aqui, eu e a Sandra Bibi, para falarmos um pouco da experiência de retiros. Sandra, queres-nos falar um bocadinho como é que os retiros começaram na tua vida, o que é um retiro, que fala-se tanto, mas afinal retirarmos de quê, não é? Então fala-nos um pouco. É uma boa pergunta e é muitas vezes a pergunta que as pessoas fazem, não é? Retirar de quê? No fundo a ideia principal é retirarmos do padrão, dos comportamentos do nosso dia-a-dia, não é? Das rotinas, dos horários, do horários de escola, de trabalho, dos telefones, das mensagens, dos computadores, não é? E toda esta rotina nos cria determinados padrões de comportamento e ficamos habituados a agir e a responder à vida de uma determinada forma. E é muito difícil, e hoje em dia cada vez mais difícil, nós conseguirmos simplesmente, dentro da nossa rotina do dia-a-dia, desligar e entrar e percebermos, então eu reagi assim porquê, eu fiz assim porquê, conhecermos um pouco melhor na nossa parte interna, claro. Ou espiarmos os nossos pensamentos e as nossas ações, não é? E é realmente muito difícil, é muito desafiante. Sim, as solicitações externas são imensas, não é? Do trabalho, das montras, dos compromissos com os amigos, com a família, não é? Há muita solicitação. E então, no fundo, é tirarmos um pouco, não é? Retirarmos destas solicitações e podermos, durante um período de tempo, darmos uma atenção maior a nós próprios. Não é? Aquele espaço temporal que muitas vezes as pessoas, quando vêm ter connosco à procura de retiros, dizem... Uma das coisas que as pessoas sentem eu preciso mesmo de um tempo para mim. Eu preciso mesmo de desligar. E é verdade. É mesmo preciso de vez em quando. Não é que nós vivamos assim, a nossa vida não é assim que acontece, não é afastada destes estímulos, porque estes estímulos fazem parte da nossa vida. Nossa condição, não é? Vivemos aqui. Nossa condição humana, não é? E social, e familiar, e tudo mais. Mas é assim... durante um período de tempo, podermos afastar, não é? Nós em psicoterapia utilizamos muito esta expressão do afastar, dar um passo atrás, para podermos criar uma perspectiva. Outra visão, não é? Para podermos ter outra visão. E muitas vezes a maior dificuldade da resolução dos nossos problemas é que nós estamos dentro do problema e não conseguimos dar um passo atrás para percepcionar noutra perspectiva. Exatamente. E então o retiro, acho que é muito isto que traz, é a perspectiva, é o tempo que a pessoa dedica a si própria e é o trabalho que se faz, tanto individual como em coletivo, como com o grupo. Sobretudo, para mim, o principal de um trabalho em grupo, e que em retiro se consegue de uma forma fenomenal, é esta partilha, não é? Porque as pessoas só se juntam, isto parece assim uma coisa... vã, dita desta maneira, não é? Hoje em dia utiliza-se muito isto, as coisas só acontecem quando têm que acontecer, ou as pessoas só se juntam quando têm que juntar. É verdade, é mesmo assim. Cada pessoa que entra num retiro tem um papel, tem uma função, e às vezes o papel pode ser chatear o outro. Exatamente. Que não é... um estímulo. Não é? É um tal estímulo. Ou às vezes pode ser que a pessoa se sinta, não é? É muito isto que se sente num retiro, é que a pessoa sente que pertence, que pode falar de coisas, de emoções, de pensamentos que às vezes tem no dia-a-dia, mas que não tem com quem partilhar. Não tem espaço, não tem lugar, não é? Isso, ou não é ouvida, ou pensa, e muitas vezes é esta convicção de que as pessoas não me vão entender. E então acho que acontece muito que as pessoas também andam um pouco afastadas a pensar que, como não fazem exatamente aquilo que socialmente é requerido, que não podem falar, porque não vão ser entendidas. E então, num retiro, todas as pessoas estão para a mesma coisa, todas as pessoas estão, cada uma com a sua história, com a sua vida. E com aquilo que está a viver no momento, não é? Mas há determinados momentos em que todos se tocam uns aos outros, e é muito isto que eu promovo no retiro. Há muita partilha, há muitas dinâmicas, mas sobretudo é o crescimento em contacto na relação com o outro, no grupo em si. Não é só a relação a par, não é só a relação interna,
mas é a relação de grupo e em retiro trabalhamos Claro, toda bem de cima. esta relação. É claro que o retiro é um período de tempo e depois voltamos para a vida, não é? E temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar que aquele espaço é um espaço de trabalho, como se fosse um laboratório, como acontece em terapia, Claro. não é? Como se fosse um laboratório, e depois quando chegamos à vida é trazermos aquilo que foi trabalhado para a vida, e nem sempre é fácil, nem sempre encaixa. E então, uma das coisas que eu considero como fundamentais, e tu também, sabemos bem que trabalhamos assim, é depois haver um acompanhamento. Um acompanhamento que não precisa necessariamente ser comigo ou contigo, mas que seja com alguém, para poder enquadrar o que aconteceu. E porquê isto? E sobretudo, eu acho que principalmente quando falamos dos retiros em Marrocos. Sim, era isso que eu te ia perguntar. Tem aquela magia especial dos retiros em Marrocos, então... Sim, tem a magia especial e tem o facto de ser em viagem, ou seja, não é só sair da rotina, mas além de sair da rotina é entrar em todo outro espaço dimensional e cultural e social totalmente diferente. E então isto muitas vezes causa... a pessoa depois não vai viver ali. Então é necessário fazer este ajuste, este enquadramento das coisas que aconteceram, que vieram ao de cima durante o retiro, e depois com o acompanhamento poder ir encaixando, enquadrando na vida, no dia a dia, não é? Claro, porque nem tudo o que começa num retiro acaba lá. Aliás, a maior parte das vezes não é assim, não é? Portanto, começa, abrem-se portas, mas depois há que dar essa continuidade, não é? Sim, é um início. Em Marrocos, sim, é a minha paixão. Foi lá que eu comecei a fazer retiros em 2008, 2009. 2009, penso que foi o primeiro. Eu fico sempre sem palavras, não é? Sempre uma emoção para mim falar de Marrocos, não é? Porque além de ter trabalhado lá, reencontrei quase uma família de pessoas que me tocam muito no coração e continuam a tocar, embora eu já não esteja lá a viver. E então é sempre muito emocionante para mim falar de Marrocos, ir a Marrocos, planear Marrocos. Agora já há algum tempo que não vou, mas sim, os retiros em Marrocos, e porque o país é um país muito forte, muito intenso, traz muito esta possibilidade de ir a lugares internos muito mais profundos. E isto, quando nós vamos à profundidade, podemos encontrar o que encontrarmos e não sabemos o que é que encontramos. Ou seja, a experiência externa, só para se perceber um pouquinho, o que tu me estás a dizer é que a experiência externa, não é? Essa intensidade do país, as cores, os cheiros, as experiências, também permitem depois um mergulho interno mais forte. Sim, é tudo muito intenso. E como tu sabes, e eu vou querer que tu partilhes também, estamos aqui para isso, não é? Eu aproveito sempre tudo o que está a acontecer externamente para levar para dentro. Claro. E se está a acontecer uma emoção intensa externamente, então nós aproveitamos para trazer isso para o trabalho. Ok, então o que é que isto traz? E Marrocos proporciona muito isso. Não só pelo que tu estás a dizer, mas das cores, dos cheiros, não é? Todos os sentidos estão ali em ebulição, e a própria energia da Terra, estamos a falar no deserto, não é? Estamos a falar de uma energia escorpiónica. Marrocos é um país de signo escorpião, e esta energia escorpiónica é uma energia de renascimento, de morte e nascimento, é uma energia de profundidade. O deserto em especial, embora seja deserto agora, ele tem origens vulcânicas. Então todos sabemos como é que funciona um vulcão, não é? Está tudo em movimento por baixo, e há momentos em que explode, em que vem ao de cima, não é? E então a ideia nos retiros em Marrocos é que quando vem essa explosão, todo o campo energético está preparado, por mim, se for eu, por nós, quando trabalhamos juntas, está preparado para fazer contenção, para acolher, para segurar todos esses movimentos, tudo o que vai acontecendo, não é? Tudo o que vai acontecendo durante a experiência. Normalmente em Marrocos são 8 dias de viagem. Acaba por se conciliar também esta parte interessante com algum turismo, não é? Isso. Com conhecer o país, talvez falar disso. Fazemos experiências
Fala-me tu. A Xana foi a primeira vez em retiro, a Marrocos comigo, como participante do retiro que eu estava a orientar. Partilha um pouco o que é que... Porque tu também já estiveste nos dois lados, sim, não é? Sim, já como tiveste participante, foi em 2011 e pronto, e entretanto fizemos em 2019, não foi? Foi 2019, um retiro juntas, portanto, como terapeutas juntas. Mas efetivamente o primeiro retiro, como tua cliente, digamos assim, não é? Eu costumo dizer, e curiosamente ainda no outro dia estava a ler coisas que escrevo, e foi muito forte sentir como há um antes Marrocos e um depois Marrocos, muito claro na minha vida. Foi provavelmente a primeira vez na vida que eu senti, eu chamo-lhe um reset, não sei se é a palavra certa, mas eu estava ali e percebi na teoria também que foi outra coisa, foi um estar em mindfulness completo. Então eu estava a viver completamente o momento, o minuto, o segundo, e recordo-me das poucas vezes que me lembrei do que estava cá em Portugal, de família, amigos, etc. Foi mesmo muito poucas vezes, porque era raro isso acontecer. E como é óbvio, eu sei que não tem nada a ver com o sentimento, nem não fui a fugir de nada disso, portanto tem a ver mesmo com essa intensidade que tu falavas daquilo que se vive lá. Eu a primeira vez que fui, deixa-me só... Eu lembro-me perfeitamente, foi em março de 2007, fui com uma pessoa muito querida, com a Ana, que era a minha mestre de Reiki. Na altura ela convidou-me para ir e à altura eu disse que sim, e depois antes de ir eu, quando é que eu vou? Eu sei que a minha vida vai mudar. E efetivamente também tenho uma vida antes de Marrocos e pós-Marrocos, que não tem a ver com os retiros, mas sim. E eu recordo-me a primeira vez que fui, eu dormia 3 horas por noite, eu não conseguia dormir mais. Porque era uma absorção total de tudo. Em março ainda está frio, ainda no deserto principalmente, à noite. Não aquelas temperaturas que se imagina, como nas histórias do Alibaba. Não são essas temperaturas aqui neste deserto em Marrocos. Mas eu dormi na rua no deserto, eu não conseguia entrar dentro da tenda porque eu queria apreciar as estrelas, porque eu pus cobertores e mantas e não conseguia realmente dormir. São os estímulos. Sim, é de facto uma intensidade enorme. E como tu dizes, portanto, senti isso como cliente, digamos assim, portanto, toda a intensidade daquilo que vivi e depois do que trouxe para o meu dia-a-dia, não é? Muito essa questão da presença, do aproveitar muito mais o momento daquilo que está a acontecer na vida, não estar sempre a pensar no que passou, no que vem. Claro que acontece, obviamente, mas sei que foi um marco nesse sentido, ou seja, consegui começar a aproveitar a vida de outra maneira. E depois, cá está, como terapeuta, ter feito o retiro contigo em 2019 foi toda uma outra experiência, de uma dimensão assim maravilhosa. Que é isso, parece que a sensação é as nossas capacidades, aquilo que nós conseguimos fazer é elevado a uma potência enorme, não é? Porque é como se de facto sentíssemos a natureza, tudo o que nos rodeia a ajudar que esse trabalho aconteça. Realmente é uma energia que só sentindo. Eu acho que é mesmo isso, só sentindo. Sim. Eu algumas vezes, quando as pessoas me perguntam, mas a experiência em Marrocos, como é que é os retiros, ou como é que é visitar Marrocos, ou às vezes até quando estamos as duas juntas e alguém faz a pergunta, eu aponto sempre para ti, não é? Eu sempre assim, perguntei à Xana, que ela é que diz como é que é visitar Marrocos comigo, que eu vivi em Marrocos, não é? Claro. Esta experiência que tu às vezes dizes, não, é que ir com a Sandra... Sim, eu digo muitas vezes isso é diferente, porque obviamente como um país africano que é, ainda com todas essas dificuldades inerentes a um país que tem muitas partes que não está tão desenvolvida como nós, outras já não se nota essa diferença, também não conheço tudo, nem de perto nem de longe, conheço uma ínfima parte, mas eu costumo dizer que ir contigo é reservar-nos daquelas partes que não nos acrescentam, não nos adiantam nada, como, sei lá, precisarmos de ir a uma casa de banho e não termos onde, ou ser tudo muito horrível, e isso às vezes... Mas também não é privar-nos da experiência daquilo que é a verdadeira essência, não é? É na mesma poder ir à casa de banho, não há casas de banho e vais à rua, paras no meio do mato. Ou ir ver uma feira de burros e ficamos com os pés todos alinhados. Portanto, isso não nos é poupar
da experiência, não é andar aqui em turistinha de 5 estrelas, não tem nada a ver com isso. Mas quer dizer, quando se entra em casa de uma família berber para comer um cuscuz e a mãe da casa, né, divide o cuscuz à mão, assim, e nós primeiro é aquele choque, mas depois quando se prova e quando se sente e quando se olha para a pessoa e quando se a ouve falar, não percebemos nada do que ela diz com uma parte do nosso corpo, mas o resto tudo entende. Então, quer dizer, há toda uma energia, uma coisa que se cria, que eu volto a dizer, é só experimentar. É magia, não é? É a magia. É mesmo, sim, é mesmo. É magia. Normalmente nos retiros, como funciona, não é? Há um tema que vem, há um tema que surge de mim ou que surge da junção da nossa conversa. Olha, que tal fazermos um retiro e fazemos a proposta, lançamos a proposta para as pessoas que conhecemos e lançamos para fora. Ou então também de outra forma, também já tive pedidos de, olha, eu tenho um grupo de terapeutas, eu tenho um grupo e quero fazer um grupo que trabalha o tema assim e quero ir fazer uma viagem contigo em que tu orientas, que tu organizas e o grupo é um grupo restrito, é um grupo específico. Também trabalho com empresas que gostam de fazer Sim, os team buildings, team coisas do género, buildings, não é? Portanto, e depois aproveitar em viagem a poder fazer isso. São experiências fenomenais. E únicas, não é? E únicas, claro. Completamente, absolutamente únicas. Sandra, mas também fazes retiros em Portugal? Sim. Sim, também em Portugal. Comecei há muito menos tempo. Já aconteceram 2 ou 3 retiros em Portugal. Não muito, porque entretanto depois tivemos circunstâncias sociais que nos impedem de fazer com tanta vontade. Mas sim, com muita vontade de recomeçar, com todos os cuidados que sejam necessários. E sim, em Portugal também não tenho feito com tanto, não são 8 dias, portanto tenho estado a fazer coisas mais pequenas, 3 dias, 5 dias, mas sim, mas a finalidade é a mesma, a função é exatamente a mesma. Retirar do estímulo normal para criarmos novos caminhos neuronais no nosso cérebro e também conhecermos melhor. Portanto, a finalidade é a mesma. Retiros em Portugal, retiros em Marrocos. É isso, experimentar. Só assim se pode saber o que é. Obrigada, Xana, por esta conversa.